Esse é o Virou uma Chave, o podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou o Leandro Pérez. E eu sou a Vanessa Balsalobre. Às vezes a decisão de se tornar ator ou atriz demora para acontecer, porém a vontade sempre vem de uma grande inspiração. Assistir ao trabalho de grandes artistas construindo grandes personagens é um impulso para ter vontade de vivenciar essa experiência e querer fazer isso para a vida toda. Como nós 4 somos atores, hoje é dia de revelar quais personagens nós gostaríamos de fazer. O Lê, a gente já sabe que gostaria de fazer a Mel, porque ele queria beber perfume. Ele já falou isso em outros episódios desse podcast. Sim, eu gostaria de fazer a Mel, essa personagem icônica. E também gostaria de fazer, né, quem escuta o podcast já sabe, mas eu amaria fazer uma Patricinha. É um dos meus sonhos. É fazer uma gay Patricinha, podemos dizer assim. Então, ela ter esse estereótipo da Mia Colucci, da Sharpay. Sim. Ou da Hannah de Pretty Little Liars. Nossa, seria o meu sonho? Seria muito o meu sonho fazer uma personagem assim. Tem um personagem assim, mais ou menos assim, na série do High School Musical. Nesse novo High School Musical que tem a série, tem um personagem que ele é gay e ele é meio que a Sharpay, assim, digamos assim, né? E quando ele faz o teste pra fazer o musical High School Musical, ele pega o personagem da Sharpay pra fazer. E eu falei, aí quando eu assisti, eu falei, tá, não é um sonho impossível. Eu posso fazer um dia uma personagem gay Patricinha. Calma, a Sharpay é do High School Musical? Isso, a Sharpay é do High School Musical. Eu ia perguntar se o Ryan, do High School Musical, ia satisfazer um pouco. Ele não tá nesse lugar, né? Porque a Sharpay ocupa e ele fica meio coadjuvante ali, assim. Exatamente, né? Ele não ocupa esse lugar. Teria que ser a própria Sharpay. Sim. Ele ainda joga beisebol, né? Isso, Assim, aí tem aquela coisa de tá ali junto com a Sharpay. Mas assim, ele não é o acontecimento. Sim, então, ele é a escada. Exato. Quer dizer, não sei se é uma polêmica, mas né? Abrindo um parênteses, pra quem gosta de High School Musical, a heroína é a Sharpay, não é a Gabriela, não é o Troy. Porque ela se dedica ao teatro, ela quer ser uma grande atriz. Os outros estão lá, cantam mais ou menos, tal. Justiça para a Sharpay. Exatamente, justiça pra Sharpay, porque ela é a única, realmente, ela não tá roubando o lugar de ninguém. Chegou lá a Gabriela e o Troy, Gabriela lá, nerd da escola, o Troy, jogador, sobe lá no palco, rouba o holofote da Sharpay. Coitada da menina que ficou, assim, o filme inteiro se dedicando pra cantar lá. Ganhando o prêmio Estrela Fascinante todos os anos. Exatamente! Até que chega essa menina aqui sem sal, né, pra ganhar o meu prêmio. Realmente, gente, justiça pra Sharpay. Bom, obrigada, gente. Eu não sei nada de High School Musical, então eu volto no próximo episódio. Calma. A Van tem que assistir High School Musical pra saber quem ela é. É, pra você escolher. Mas tem alguém parecido comigo? Tipo, do Friends, eu seria a Mônica, por exemplo. Mas do High School Musical, vocês me enxergam em alguém? Não, mas no Friends você acertou. Nossa, Mônica. Não, é só pra saber se eu assisto já no foco da personagem, assim, pra já me identificar. Então, isso é uma grande questão sobre High School Musical, e aí também já vem um rebelde ali, né? Que no High School Musical, eu não era ninguém, porque eu não queria ser a... Qual é o nome? Taylor. Eu não queria ser a Taylor, e ela era a negra. E aí eu ficava assim... Gente, tipo, eu vou ter que ser ela, né? Porque, enfim, é a que dá. E eu não queria, mas eu nunca... Inclusive, isso vai aparecer, né, nas personagens que eu queria fazer. Eu nunca me vi como uma mocinha. Tipo, nunca me vi como uma mocinha e não é à toa, né? Aí no High School Musical eu ficava assim, eu quero ser a Gabriela. Mas, tipo, eu não queria ser a Gabriela. E aí agora, olhando pra personalidade, talvez eu seria a Sharpay. Porque eu sou muito dedicada, assim, sabe? Nas coisas que eu faço. A Sharpay é meio odiada por ser tão, né... Eu quero achar outra palavra, mas eu tô dedicada na minha cabeça mesmo. Incisiva, talvez. Pode ser. Então, talvez eu seria a Sharpay, que é a loira patricinha do negócio ali. Não sei. Uai, mas o que impede da loira patricinha ter uma outra versão? Exato. Então, acho que olhando pra personalidade, talvez eu também seria a Sharpay. O que você acha? Eu acho. Você já assistiu a série? Não. Assista, você vai gostar, então. Assista, porque tem várias coisinhas na série desse sentido. Então é isso, gente. Uma das minhas personagens pra fazer é uma Patricinha gay, então inspirada muito na Mia Colucci, colocar um V3zinho na bota. Meu sonho. Eu queria... Não, eu tava pensando nesses personagens.
Eu tava pensando nesses personagens. Não sei se isso aconteceu pra vocês. Muitos dos personagens que eu quero fazer ainda hoje tem a ver com coisas que eu assisti na minha infância. Então não é às vezes uma coisa que eu vi agora, na idade adulta e tal. São coisas da infância. Então eu tenho personagens desde que não vou conseguir fazer, porque eram crianças. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu adoraria fazer o Harry Potter, ou ainda mais a Hermione. Adoraria fazer. Mas eu não tô mais no perfil. No máximo o Snape agora. Mas eu faria um Snape com uma alegria. Eu faria um Dumbledore com uma alegria, mas com uma alegria infantil, que eu ia falar assim, nossa, chegou o bruxão aqui, ó. Eu acho que eu foquei mesmo nessa coisa de que eu poderia fazer. Acho que eu peguei uma idade mais próxima de mim, assim, mas que eu poderia fazer agora. Senão eu seria a Veida no Primeiro Amor, por exemplo. Nossa, Van, arrasou. A Veida Morena. Vocês não assistiram Meu Primeiro Amor? Não. Ai, gente, então vou ter que deixar nas dicas. Vou ter que deixar nas dicas. Então, ó, Meu eu e a Primeiro Amor lição é de um casa, eu filme. e a sua assiste o Primeiro Amor e você High School Musical. Assiste o 2, que é o melhor. High School Musical 2 é o melhor. Cara, que eu É que acho eu que eu já gosto do três. assisti, é que eu não lembro. Vou abrir outro parênteses aqui. Você sabe que a Veida, a atriz, ela morou no Brasil, em Salvador, então ela fala português fluente. Eu acho que eu vi uma matéria falando disso. Ela é muito legal e ela faz uma personagem numa série que... Nossa, eu não tinha pensado. Nessa série eu faria qualquer personagem também. Uma série chamada VIP, da HBO. Que é a história de uma... É uma comédia de uma mulher que é vice-presidente dos Estados Unidos. Então, ela é, entre aspas, decorativa. Então, ela vai fazendo coisas assim... que não tem importância histórica. E ela quer ser a presidente, ela quer se empoderar e tal. Só que é muito engraçado, muito engraçado. Mas é ela que faz? Porque eu Não, nunca vi ela nada dela ela depois é de velha. Ela é a chefe de gabinete, a vice-presidente. Quem faz é a Elaine, do Seinfeld. Ela ganhou um monte de Emmy de melhor atriz de comédia. Nossa, eu faria... Pensei isso agora. Eu faria qualquer E personagem ela de manda VIP. bem? O elenco é impecável. Ai, agora eu quero ver, porque eu não vi nada dela VIP. depois de Onde tá? adulta. HBO Max. Vou assistir. Nessa atmosfera do ensino médio, assim, eu queria fazer alguma coisa que se passasse no ensino médio. Só que assim, já tô no limite ali, né? Já 22 pra 23, daqui a pouco já não dá mais pra fazer uma... Não precisa ser a Patricinha, mas viver, assim, essa coisa de Elite, sabe? Assim, queria fazer uma série como Elite. você pode fazer Elite com 35. Olha a idade dessa galera. É verdade. Olha Eu me essa apego cutis. nisso, porque eu já tenho 27, 28. Não, mas dá tempo ainda, calma. Gente, vocês ainda fazem Dá tempo? ensino médio. Então, eu eu que queria não faço fazer mais, esse- mas eu quero acreditar que sim, mas não faço. Esse ensino médio que não existe, né? Que é o que eu quero fazer. Que é Elite, Riverdale também, que a galera que mata uma pessoa. E aí acontece um monte de coisa, sabe? Assim, eu gostaria de fazer um ensino médio que não existe. Sim, eu também gostaria muito. Nossa. Um ensino médio por Little Liars, que elas vão Sim. arrumadíssimas de salto pra escola, bolsa, elas estão de babyliss, 7 da manhã. Eu falo, gente, quando é que elas acordam pra fazer isso? Exato, Não eu queria existe. essa mentira, Eu sabe? queria assim. também. E eu queria ser, acho que a estilosa, sabe assim? Porque não sei se eu tenho esse perfil de Patrícia. Não Eu sei acho que ainda. sim. Tenho. Eu acho que consegue fazer. Eu acho. Então Eu acho que eu vem aí. faria, meus amores. Eu faria uma Patrícia, uma coisa mais vilã do ensino médio, né? Super faria. Né? Gata, você faria, ó, joga uma make, um figurinão, muda esse cabelo, você faz. Essa atmosfera. Ah, e uma coisa que eu queria fazer, que não é um personagem, mas é mudar o cabelo para uma personagem. Nossa, eu tenho muita vontade, assim, de ter que me transformar, sabe? Cor ou corte, enfim, eu tenho muito essa vontade de fazer um trabalho que exija uma mudança, sabe? Eu já fiz, sem exigir, não, uma vez era uma exigência, mas eu fiquei loira pra uma peça, completamente loira, era uma exigência. Ou eu cortava o cabelo ou eu ficava loira. Eu não queria cortar naquele momento, então eu fiquei loira. Mas eu amo mudar. Eu também, por exemplo, eu queria fazer um papel... Ai, agora que eu me lembrei, né, a gente falou disso no outro episódio de novelas, que eu queria raspar a cabeça. Eu queria fazer a Camila pra raspar a cabeça, né? Eu acabei raspando a cabeça, fazendo uma peça de cabeça raspada, mas eu queria ter esse momento que a personagem raspa a cabeça, isso eu queria. Mas é muito legal, porque eu acho que o cabelo dá uma identificação muito louca, assim, pros personagens. O figurino já ajuda. Vocês não acham que vocês vão fazer alguma coisa? O figurino te diz quem você é? Quando você veste o figurino, muda Sim. o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de fazer, sei lá. Eu acho que, e pra mim, o cabelo é muito impactante, assim, na hora de fazer. A gente, quando a gente tá ensaiando uma peça ou tá ensaiando alguma cena, geralmente a gente vai com uma roupa mais neutra pra sala de ensaio. Uma calça preta de moletom, uma camiseta preta, tal. A roupa de guerra. A roupa que de gente guerra. chama, né?
E daí, nesse movimento, parece que existe um rascunho do personagem. A hora que você coloca a roupa e você dá a forma pra ela, e essa roupa, ela comunica, ela vira um figurino, é uma coisa que transcende, não é? Vocês não sentem isso? Sim. E acho que faz muito sentido, assim, essa escolha da neutralidade, que é também tirar a nossa identidade, né? Porque, enfim, a gente já gravou um episódio sobre o quanto o jeito que a gente se veste conta sobre a gente. E com as personagens não é diferente, né? Então, o processo de criar uma personagem, tirando todas as visualidades que contam quem ela é muito profundo, assim. Acho que a gente tá criando o interno dessa personagem pra depois, quando chegar o figurino, nossa, você fica assim, é exatamente isso, assim, você, né, concretiza a coisa. Por isso que eu acho que, pra mim, assim, quando eu penso nos personagens icônicos e personagens que eu gostaria de fazer, são esses que são mais radicais. Na questão de mudança física, de aparência, de gesto, voz, ou de ter que fazer uma atividade diferente, você ter que mudar o corpo, a forma do corpo, sei lá, engordar, emagrecer, ficar forte, não sei, são as que mais me interessam. Não sei, parece que você se envolve de uma maneira mais forte com essas mudanças, você se distancia de você. Então eu acho sempre esses mais emocionantes. Eu fiquei pensando que eu queria fazer nessa linha, assim, um filme de ficção, assim, tipo, vocês já assistiram Onde Está a Segunda? Não. Eu vou contar brevemente, assim. É uma sociedade onde os pais só podem ter um filho. E aí nascem 7, tipo, gêmeas. Eita! E aí, elas têm o nome de dias da semana. E cada uma vive um dia. Então, tipo, elas têm vidas diferentes que elas só vivem um dia na semana. E elas são gêmeas. Gente, é muito bom. E aí é uma atriz fazendo 7, sabe? E, enfim, aí eu também pensei em Jogos Vorazes, sabe assim, que tem uns efeitos especiais, essa coisa de... A gente já brincou aqui na Unesp, eu e a Van, indo pro banheiro, que a gente tava numa perseguição policial, sabe? Viu uma perseguição policial no estacionamento? Eu queria viver essa coisa. Sim. E aí eu tô misturando, né, pra falar um pouco de ação, de gravar alguma coisa que envolva ação e colocando a ficção no meio disso, assim. Correndo risco, você acha que você ia pedir um dublê, por exemplo? Sim, esse caminho. Eu ia querer ser o Tom Cruise, assim, pra fazer o negócio de verdade, sem, não, nada de dublê, gente, eu que vou fazer, eu que vou cair, vou me pendurar no avião, vou cair da ponte. Vou fazer uma aula de jiu-jitsu pra aprender a rolar, vou fazer essa preparação, sabe? Ai, não, vou fazer um personagem surfista, aí faz aula de surf, Nossa, eu queria muito. Eu tenho muita vontade de ser pendurado por cabo de aço. Meu sonho. Pra voar. Eu tenho muita vontade. No teatro? No teatro, pra poder fazer pode todo ser dia. no cinema, pode ser em qualquer lugar, mas assim, de ser içado pelo cabo de aço, assim, Eu falei e fazer que eu já uma fiz cena, isso. deve ser incrível. Não. Eu fiz uma vez uma participação num espetáculo chamado La Fura del Baus, que era uma galera da Espanha, e foi aqui na frente, no Memorial da América Latina, e a gente era içado por um cabo de aço, por um guindaste, ficava muito, muito alto, e a gente fazia uma coreografia lá em cima. É muito legal. Uau. Pra mim, isso, sério, se alguém estiver fazendo uma peça que precisa voar, ficar pendurado de ponta cabeça, a gente me chama, porque eu amo, se eu pudesse fazer sexta, sábado e domingo, ficar pendurada, eu vou amar, então pode me chamar. Eu e o Lê. Eu anotei, tem 2 filmes que eu gostaria de ter feito. Apollo 13, que são dos astronautas que vão até a Lua e não dá certo. O modo como eles gravaram foi assim, a parte que não tem gravidade, eles estão dentro de um avião, e esse avião, ele faz alguns minutos de queda livre, então ele simula a gravidade zero. Uou. Então eles estão realmente em queda livre e eles estão ali flutuando, gravando. E outro, que é o Interestelar, com Matthew McConaughey. Eu acho o personagem dele, o Cooper, fabuloso. O filme tem talvez alguns problemas, tal, mas a interpretação dele e o arco dramático dele como esse pai de família que acaba largando os filhos para se tornar um astronauta, para voltar a trabalhar como astronauta e ficar anos fora para tentar encontrar um novo planeta para uma nova civilização. E tipo, o Interestelar, ele foi escrito baseado em ciência. Então é tudo o que realmente poderia acontecer.
acontecer. Então, o filme ele é tão foda que o buraco negro que é apresentado no filme, ele vem de matemática e de equações matemáticas reais, e o filme gerou novos estudos a respeito do buraco negro. É muito interessante. E eu não sei se vocês já assistiram Interestelar, tem uma cena muito foda. Eu vou dar spoiler. Manda ver. Eles chegam num planeta que o tempo passa de forma diferente. Então, sei lá, 1 minuto lá dá não sei quantos dias na Terra. Só que dá um problema. Então, enquanto eles passaram 1 hora ou 3 horas nesse planeta, passou-se 24 anos na Terra. Por conta de ciência, isso é explicado. Então, quando ele volta, ele assiste 24 anos da filha dele crescendo. E a cena é só ele assistindo. Gente, é fabulosa essa cena do Matthew McConaughey. Vale muito a pena assistir Interestelar. E assim, gravidade zero, ação, efeitos especiais, você sendo içado, você conversando com o robô. É muito legal. Nossa, muita vontade de fazer um personagem assim. Mas posso só pontuar isso. Eu não gosto de assistir muito esses filmes. Eu não sou muito de filme de ação, de coisa. Não é uma coisa que me atrai para assistir. Porém, eu amaria fazer. É uma coisa que eu amaria fazer, mas para assistir eu não me encanto tanto. Eu faria uma super heroína, assim. Ai, que delícia. Um filme da Marvel. E eu também não gosto muito de assistir, mas eu adoraria. Nossa, acho que eu faria muito um filme de herói, assim. E eu fiquei pensando num filme que une tudo isso que eu falei de ficção, preparo. Talvez seria Avatar. Eu vi um vídeo da Lupita Nyong'o numa preparação, que agora eu tô em dúvida se é pro Avatar ou pro Pantera Negra, que ela tava, assim, com pesos embaixo da água pra treinar a resistência do pulmão. E eu lembrei disso, assim, eu acho que lembrei do Avatar por causa disso. Desse preparo super envolvente, assim, né, no processo. Eu tenho muita vontade de fazer uma personagem que tem algum problema com dependência química, tem alguma questão que eu precise me dedicar assim muito pra estudar sobre aquilo, que tenha que ter esses efeitos especiais, maquiagem ou emagrecer, essas coisas todas assim, de ser um personagem denso. Então eu tenho muita vontade de fazer uma personagem assim que tenha problemas com dependência química ou algum distúrbio alimentar, alguma coisa assim bem densa, assim. Eu tenho muita vontade, muita. E também cinema biográfico, assim, sabe? Tipo, o filme da Bruna Surfistinha ou do Elton John, do Elvis. Tenho muita vontade de fazer um filme assim que você tem que se transformar naquela pessoa que já existe, que já é icônica, ou que já tem uma super história, então já tem um peso ali pra você fazer. Você já vai com esse peso, né? Tipo, vai ficar parecido, vai ficar igual, então deve ser muito legal. Tipo, imagina fazer a Abby, a Andréa Beltrão fez a Abby, e aí você assiste, é os mesmos trejeitos, é o tom da voz, é tudo muito... São várias coisinhas que vai construindo e é muito lindo, assim, você vê e fala, meu Deus, é uma obra de arte real, né, ali passando na sua frente. Tenho muita vontade de fazer isso, muito. Você falou agora da Andréa Beltrão, eu queria fazer a Fátima ou Sueli. Gente, eu queria muito, eu amo Fátima e Sueli, tapas e beijos, e enfim, personagens da comédia, assim. Aí eu pensei muito nelas, que são referência, assim. Lembrei da Valdirene, da Tatá, e da Lady Cade, né, gente, que faz parte da minha trajetória, assim. Eu queria muito fazer uma personagem da comédia. E agora tá muito na minha cabeça que eu quero fazer uma super heroína. Nunca tinha vindo. E eu falei aqui no podcast, agora vai ficar na minha cabeça. Eu adoro sitcom, eu adoro comédia, e tem 2 personagens, eu faria qualquer um dos 2, não tem um perfil de Vani, mas os normais, o Rui e a Vani. Gente, o texto era tão bom, é tão bom, da Fernanda Young, e você vendo o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres fazendo, é muito divertido. Eu queria muito fazer personagens com esse ritmo e com esse jeito debochado, assim, porque acho que é distante da minha máscara social, então que é mais nerdzinha e tal, e eles despirocados, assim, falando besteira, falando bobagem. Gostaria muito de fazer os normais. Eu lembro de 2 cenas, que é falando assim, Vani, você quer uma bebida? Aí ela, Você lembra disso? Daí, você quer qual bebida? E aí ela fica um tempo. E tem outra também que eles estão na banheira. E aí chega um cara, eu acho, né? Qual é o seu nome? Yurinei. Você sabe?
aí, seu nome. E enfim, na verdade, ela tinha feito xixi na banheira. E aí, ficou um tempo pra entender que o cara chamava Yurinei e que ela tava falando Yurinei também, sabe? Esses personagens eles também só acontecem dessa maneira pela conexão dos atores, né? Porque se existe essa sintonia, essa interação que parece que um joga com o outro de uma maneira tão perfeita que isso é que dá a graça, né? Mas agora, fora a comédia, isso eu também queria fazer uma personagem icônica de comédia. Eu amaria fazer Friends, eu amaria fazer os normais também. Peraí, Friends você queria fazer a Mônica? Eu acho que a que eu mais estaria no perfil pra fazer, eu acho que seria a Mônica. Eu seria o Chandler ou o Ross. Eu não sei qual tem mais meu perfil como ator. Mas eu adoraria fazer qualquer um. Mas o filme que me realizaria fazer, porque ia ser... seria o filme da minha vida. Definitivamente o Cisne Negro. Gente, o papel da Natalie Portman. E o Cisne Negro também, como chama a atriz? Mila Kunis. Eu faria os dois, mas o da Natalie Portman, obviamente, assim, seria o grande filme da minha vida. Pra quem não sabe, eu sou bailarina. Antes de ser atriz, eu queria ser bailarina. E, de repente, eu resolvi ser atriz. E, de repente, eu compreendi que eu poderia juntar a dança com o teatro, com o cinema. Então, assim... E quando eu vejo esses filmes de dança... Começou com o Dirty Dance, né? Porque vocês assistiram Dirty Dance? É das antigas e eu assisti, 50 mil vezes na sessão da tarde, era viciada e tal. E imagina, faria ela... Eu, minha prima e minha irmã, a gente ficava assistindo, sonhando em ser como que ela chamava? O personagem Francis. Acho que era Francis. Ainda mais que o par romântico era... O Patrick Swayze. O Patrick Swayze, que era um bailarino maravilhoso. E na época era o crush, né? Ele era super gato e tal. Então, um divino maravilhoso. Mas o Cisne Negro realmente, assim, bateu fundo. Bateu fundo porque é uma entrega muito foda, né? E ela não era bailarina. Então, você fala, gente, trabalhou. Aulas de balé. E toda a loucura que é esse meio. Uhum. Eu acho muito doido isso do ator, da atriz, dessa profissão, que a gente gosta quando tem muito trabalho. Lógico, quando você se ferra, quando você sofre, sai sangue do pé na sapatilha, raspa o cabelo, rola e cai no negócio sem dublê. Na maioria das profissões, quanto menos trabalho eu tiver pra chegar à noite tranquilo. Não, a gente quer personagem caricato, que tem uma voz diferente, que vai raspar o cabelo, que vai, né? Que quanto mais trabalho, parece que mais legal, mais intenso é aquela vivência, né? Eu fico exatamente nesse sentido assim, nossa, eu queria que de segunda eu tenho aula de natação, e aí de terça eu tenho aula de mandarim, e não sei, sabe assim... 3 meses de intensivo. E ouvindo você falar sobre o filme da sua vida, acho que o filme da minha vida que ainda dá tempo é o live action de A Princesa e o Sapo. Eu queria muito fazer a Tiana. E não existe um musical ainda, e aí eu penso nas duas coisas. Eu gostaria de fazer o filme, acho que mais o filme, mas imaginar o musical de A Princesa e o Sapo... Bora produzir, gente! Me deixa muito empolgada, assim. Quem vai produzir A Princesa e o Sapo? Suzana já tá aqui pronta pra fazer. E é no mesmo sentido de que tem música, né? Tem música e antes de entrar no teatro, eu fazia aula de canto, então sempre que junta as duas coisas me empolga bastante. Então o live action da Princesa e o Sapo sempre tá na minha cabeça, assim. Mas La La Land você faria também? Faria. Nossa, mas acho que seria o filme da minha vida, assim. Virar uma princesa. E quando eu tava pensando um pouco de o que gostaria de fazer no teatro, eu tô nesse momento bem comédia da minha vida. Deve ser de uma alegria fazer o João Grilo ou o Chicó do Alto da Compadecida. Nunca tive a oportunidade de fazer Ariano Suassuna, mas assim, são acho que os dois personagens mais icônicos, assim, do teatro brasileiro, assim. Todo mundo já tem adoração por eles. Sabe como esses clássicos, Romeu e Julieta, Hamlet e tal? Pra mim, o João Grilo e o Chicó. Especialmente a cena da facada.
Porque, assim, pra mim é muito incrível todo aquele rolê de fingir tomar facada. É muito engraçado. Ressuscitar com a gaitinha é muito incrível. Eu faria muito qualquer um dos dois, tanto João Grilo como Chicó. E eu gostaria muito de fazer Edward Mãos de Tesoura. Eu amaria... na verdade, eu amaria fazer qualquer filme do Tim Burton. Qualquer filme com preto e branco, listrinhas, bolinhas, quadriculados, toda aquela estética incrível que ele tem. Eu amaria fazer qualquer filme, mas o Edward Mãos de Tesoura, eu amo tudo, assim, é tudo muito bonito, a história é linda, toda a estética das casinhas, da vilinha que tem ali, é muito bonito, ele lá no alto, tudo é muito lindo. Eu tava pesquisando algumas coisas pra ver e eu também falei, gente, eu queria fazer a Winona Ryder em qualquer filme. E ela fez o Edward Mãos de Tesoura. E aí eu lembrei do Fantasmas Se Divertem, né? Ai, que delícia. Gente, deve ter sido incrível fazer esse filme. Sim. Deve ter sido muito bom. E também, pensando aqui, eu também amaria fazer o Nino de Castelo Rá-Tim-Bum. Eu amaria personagens infantis, assim, eu amaria fazer o Nino. Gente, pensa fazer Alice no País das Maravilhas. Fazer a rainha De vermelha, copas. a rainha de copas lá. E gritar, cortem as cabeças! Sim! Imagina. Mas agora, se caísse um gênio aqui e falasse, Diogo, qual personagem que você... Eu vou te dar um personagem. Agora, qual eu faria? Eu ia pedir pra fazer o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes. Uou! Eu acho Maravilhoso. que, não sei se eu vou fazer tão bem como o Anthony Hopkins, mas eu acho o Hannibal Lecter, eu assisto Silêncio dos Inocentes todo ano, e todo ano eu vejo e falo assim, meu Deus, que trabalho. Podia fazer a Clarice Starling também pra ver o Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins atuando. É um dos meus filmes favoritos, eu adoraria fazer esse... Nossa, foda. Foda. Muito foda. Nossa, gente, a gente precisa atuar, né? Dá umas saudades aqui de estar na frente da câmera ou estar em cima de um palco. Sim. Né, eu fiquei pensando que eu queria fazer um filme do Kubrick. E aí eu pensei que eu queria fazer De Olhos Bem Fechados. A Nicole Kidman. É, Chique. chiquérrima. Pra fazer com Tom Cruise, né? Não pelo personagem, pelo par, na verdade. Não, é que eu acho foda esse filme. Acho foda. E, por exemplo, eu queria ter feito Ghost. Com certeza! Temática espírita, né? E ela chora e tem aquela emoção. Minha mãe ama esse filme. Gente, adoro. Queria fazer Ghost. E um foda que eu anotei também, que é essa coisa de preparação mesmo, de mudar, enfim, se jogar, é o Até o Limite da Honra, que a Demi Moore faz. E ela é uma tenente e ela quer um cargo e eles falam, não, só homens podem ter esse cargo. E ela vai peitar e vai falar, não, então tá bom. Então é só homem, vamos lá, eu vou fazer tudo o que eles fazem. E ela arrasa, assim. E aí ela fica com um corpo surreal. E é aquelas provas de exército que eu acho péssimas na vida, que eu acho terríveis, que eu acho desnecessárias e enfim, horrorosas na vida real. Porém, eu amaria fazer um filme disso. Aquele clássico, né? Não gosto de assistir, não acredito, não gosto na vida, mas adoraria fazer. É legal isso da preparação, de você aprender outra profissão, sabe? Aprender como as pessoas que trabalham com isso falam, sabe? Assim, as gírias internas da profissão, assim. Estudar nesse sentido é bem legal. Não, eu ia dizer que eu acho que eu faria um filme antigo, assim, sabe? Pra usar uns vestidões, Ah, eu pensei nisso. né? Uma coisa assim. Uma corte Luís XIV. assim. É que quem eu ia ser, né, gente? Quem eu ia ser nessa época? Quem será que eu ia fazer? Ah, mas uma releitura. Acho que o Bridgerton faz isso, né? Ou no Sim, teatro. eu pensei nisso. E pensei também em Outlander, que eles voltam, tipo, 200 anos, assim. Eu gostaria muito de fazer a Nazaré. Óbvio. Eu amaria fazer. Claro que não faria nem 0,5% como Renata Sorra, óbvio. Mas amaria fazer a Nazaré, gente. A maior. Já deixei todo o meu amor aqui por ela. E aqui estou falando de novo. Mas só pra não deixar passar, né? E tem um que eu acabei de lembrar que eu amaria fazer uma entidade do folclore. Amaria. Tipo, Cidade Invisível. Eu amaria. Eu queria ser a Cuca. Muito. Gosto.
Muito. Porque quando eu era criança, eu brincava de Sítio Pica-Pau Amarelo, eu era a Cuca. Eu Já não tá era aí. o Pedrinho, eu era a Cuca. Eu adorava. E aí eu queria muito fazer uma lenda do folclore. Eu amaria. Gente, agora tem uma personagem icônica que eu preciso falar. Que é de um filme que eu assisti com o Diogo no cinema, que é o Relatos Selvagens. Lembra da gente assistindo esse filme no cinema e passando mal de rir? Vocês já assistiram? Meu, eu comecei já, mas não terminei. Tá, tipo, lá no HBO, pausado. Não faça isso, não pause. Eu fui assistir. Ele foi a minha amiga Ana Júlia. A gente foi assistir ali no Itaú da Augusta, né? Tava esgotado. Aí a gente atravessou. A moça falou, ó, vê se do outro lado tem. Aí a gente atravessou pra ver se esgotado também. Aí eu falei, putz, amiga, tá esgotado. Aí ela olhou pra camelô. Aí tinha. Aí a gente um olhou pro outro e falou assim, vamos comprar, né? Não vai dar pra assistir. Aí um olhou pro outro, aí tá, vamos comprar. Aí a gente comprou. Aí eu falei, tá, eu vou levar pra casa, aí eu assisto hoje, domingo. Na segunda-feira eu te levo, né? Amanhã você assiste. Beleza, amiga, fechou. Aí eu coloquei. E aí começou 10 minutos de filme. Eles estão no avião, acho que no começo. E aí começou a cena de novo. Em 10 minutos, voltou pra primeira cena. E eu assisti de novo. E aí voltou 10 minutos pra primeira cena. Ou seja, assisti 30 minutos de filme, a primeira cena. E eu falei, mas gente, que proposta é essa que tá voltando o filme? Que relato selvagem esse aqui. Aí eu fiquei assim. Tá Aí quando eu selvagem vi, demais. aí eu olhei pra minutagem. Tava 10. Aí voltou pra 0. E aí voltou de novo o filme. Eu falei, Tava zoado o DVD. só tem 10 minutos de filme. Ai, que ó. E esse sou eu. Nossa, gente, mas sério, esse filme, é que se eu falar, é muito spoiler, né? E esse filme não é legal dar spoiler. Mas pode falar qual cena Mas que... pra quem assistir, é o último, porque são vários blocos de histórias, né? É a última história, que é do casamento da Romina, e o sonho da minha vida é ser a Romina. Assistam que vocês vão entender o porquê. Eu não vou dar spoiler, aliás, isso já é a minha dica. Porque, enfim, estraga se eu contar. É um filme que não é legal que tenha spoilers, mas é um filme maravilhoso, argentino, e a Romina é uma personagem, assim, fantástica. Então, queria ser a Romina, queria. Pensei agora que eu queria ser a Nairobi de La Casa de Papel. Nossa, a maior. A maior. A Nairobi. A Nairobi. Eu queria fazer a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite. Porque é um filme maravilhoso, que é só diálogos muito bonitos, é uns pra romance, e ele acontece de 10 em 10 anos. Ele foi gravado, a primeira foi filmado em 95, depois em 2004, depois em 2013. Então, deve ser uma experiência muito louca, né, de você retomar uma personagem 10 anos depois e continuar contando essa história. Então, é também uma experiência que deve ter sido incrível, né? Então, como atriz, eu acho que seria bem louco passar por essa experiência. Sim. Será que eles já sabiam que eles iam fazer 10 anos depois? Ou foi uma ideia que surgiu e aí, pro próximo também vamos deixar 10 anos? Eu acho que já... Deve ser porque o diretor é o diretor do Boyhood. Ele faz, por exemplo, o Boyhood ele foi gravando durante 10 anos, 12 anos, um pouquinho. Então isso significa que acho que logo tem um quarto filme aí. O Ethan Hawke tá aí, a Johnny Depp tá aí. Gente, se ela não puder fazer, eu posso fazer. Vem aí. Gente, eu amei gravar esse episódio. Eu tô só pensando que eu quero ser uma super heroína. Tá muito na minha cabeça porque nunca passou. Então, achei legal, assim, pensar nessa descoberta. E o nosso episódio tá chegando ao fim. Eu queria contar mais tantos personagens. Será que vai ter uma parte 2 desse? Com certeza. Eu não sei, mas diretores de elenco, ouçam esse podcast. Por favor. Entrem em contato. Antes do fim oficial, vamos pro Destranca uma Dica, nosso quadro semanal, onde a gente indica coisas que estão na nossa cabeça nessa semana, filmes, livros, músicas ou dicas de lojas e passeios. Eu e o Leandro, a gente tem uma dica dupla. A gente foi passear num sábado e aos sábados, alguns museus aqui em São Paulo são gratuitos. Tem alguns que são terça, tal, mas tem alguns que são aos sábados, que é ótimo. Geralmente é um dia mais livre para todo mundo. E eu quero falar
eu vou falar de um museu, o Lê vai falar de outro. Eu me emocionei no Museu da Língua Portuguesa. Eu tinha ido antes do incêndio e ele foi reformado e ele tá lindo, com um trabalho, uma curadoria assim muito sensível. É um museu imersivo. Você entra e as palavras vão chegando, os sons vão chegando e o carinho pela língua portuguesa e como a palavra é tão importante para nós, atores que faz esses grandes personagens. E se você for ao museu... Ele tá no mesmo lugar No mesmo lugar de sempre. Ele é do lado, você sai da Estação da Luz, você já tá no Museu da Língua Portuguesa. E assistam ao filme que passa, acho que de hora em hora, é gratuito. Se você comprou o ingresso, tá lá dentro, você pega uma senha. Tem um filme sobre a linguagem e quando termina o filme tem uma imersão que eu não esperava, que eu não vou dar spoilers. Vale muito a pena ir no Museu da Língua Portuguesa. Sim, gente, é lindo porque tem uma parte da visita que você vai no terraço. E aí, a hora que abre a porta, você tá vendo o centro de São Paulo de cima ali. É muito bonito. Dá pra ver o Parque da Luz? Dá. E aí já emendo aqui na minha dica, que é do outro lado da rua, tem o Parque da Luz e a Pinacoteca. E aí tem a nova Pinacoteca, né, que é dentro do Parque da Luz. E é bem bonito, ainda acho que vai abrir um café, um restaurante, mas lá já tá tendo exposições e é bem bonito o espaço, dentro do Parque da Luz, então já são 2 passeios, o Parque da Luz e a nova Pina, e lá tem exposições, galerias, então vale muito a pena ir lá também, é muito legal. A minha dica eu vou repetir aqui, gente, que é o filme Relatos Selvagens, porque não só a história do casamento da Romina, todas as histórias são muito maravilhosas, são muito divertidas. O cinema argentino vale a pena ser visitado, porque, enfim, eles têm umas sacadas maravilhosas e uma ironia, um jeito só deles de contar as histórias. E eu não sei agora onde... Será que tem no Netflix? HBO. HBO? Pronto, gente, HBO. Assistam, por favor, quem não assistiu, ontem eu assisti de novo a cena da Romina, porque me deu saudade, mas eu quero rever o filme todo, porque realmente ele é muito bom. A minha dica é uma loja de acessórios que eu conheci durante a minha viagem pro Rio. Eu fui na Feira da Glória e aí tinha uma barraquinha da Joana e eu comprei brincos maravilhosos. Eles são feitos de cerâmica plástica, ela falou, e queimados em uma temperatura específica lá. E ela tem Instagram. Eu perguntei se ela envia pro Brasil inteiro. Ela falou que sim. E o arroba é bee.jux. As peças são maravilhosas e autorais, enfim, super coloridas, lindas. Então, se você gosta de acessórios, anéis, brincos, pulseiras, enfim, vale a pena conhecer esse Instagram e o trabalho dela. O nosso podcast chegou no fim e se você tiver alguma sugestão de tema ou quiser mandar uma pergunta pra gente, é só entrar no @virou-uma-chave lá no Instagram. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, pessoal! Beijo, tchau, tchau. Tchau!